A história de Jesus, segundo a Bíblia. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Jesus, mesmo antes do seu nascimento, segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia. O Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O Evangelho de João nos mostra que Jesus teve um papel muito importante na criação do mundo, ao contrário que muitos pensam. Jesus não veio a existir só a partir do momento que nasceu de Maria. Jesus já existia antes de tudo. Ele foi o Criador de tudo. Jesus é Deus, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Mas nesse momento vamos falar especificamente da história de Jesus, seu papel na criação, nascimento, ministério, morte e ressurreição. Deus criou o nosso planeta em 6 dias e no 7º dia descansou. Ele colocou Adão e Eva para ser os administradores do planeta Terra. Deus falou a Adão: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas em desobediência à palavra de Deus, a mulher influenciada pela serpente que estava sendo persuadida por Satanás, comeu do fruto e deu também o seu marido. E por esse motivo o pecado e a morte passaram para toda a humanidade. Disse Deus: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foi então nesse momento que Deus prometeu um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente, um Messias que redimiria o pecado de toda a humanidade. Essa promessa foi aguardada por várias gerações e sempre reafirmada por Deus através dos seus profetas. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33. O Deus Filho, então, deixaria o seu trono no céu para nascer em Maria, na forma de homem, para salvar a humanidade do pecado. Em cumprimento às Escrituras, Jesus nasceu na cidade de Belém e viveu a maior parte de sua vida aqui na terra, na cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Como de costume, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Certa vez, quando Jesus tinha 12 anos, eles foram para as festividades. Terminados os dias de festas, eles regressaram, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. Até então seus pais achavam que ele estava com algum conhecido na caravana que voltava. Quando eles perceberam que Jesus não estava junto com a caravana, voltaram para Jerusalém e depois de 3 dias encontraram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas, e todos ficaram admirados com a inteligência do menino. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, foi ao encontro de João Batista, seu primo, a fim de ser batizado por ele. E no momento que Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E eis que se ouviu uma voz que vinha do céu dizendo:
Esse é meu filho amado, em quem me agrado. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Jesus resistiu todas as tentações, usando sempre as Escrituras. Jesus então começa o seu ministério. Chama discípulos, ao qual estavam sempre aprendendo com ele. Multidões os seguiam e Jesus realizavam vários sinais e milagres, fazendo cego enxergar, mudo falar e aleijado andar. Curava também todo tipo de enfermidades, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixe e até mortos ele ressuscitou. No Evangelho de João, e dito que se fosse registrar todas as coisas que Jesus fez, no mundo não caberia de tantos livros. Jesus pregava o Evangelho para todos, sem acepção de pessoas, até para aqueles que eram maus vistos pela sociedade por serem considerados pecadores. E isso incomodava os líderes religiosos daquela época, que logo pensaram em uma forma de tirar a vida de Jesus. Entre seus discípulos, Jesus chama 12 homens, a qual foram chamados de apóstolos, e os preparam para pregarem o Evangelho em toda a terra. Jesus sabia bem qual era a sua missão, e o preço que ele deveria pagar para nos libertar. Sabia que teria que ir até a morte. Em Apocalipse fala de Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, Jesus já estava pronto para morrer pela humanidade, mesmo antes do homem cair. Mas seus discípulos não o compreendiam, e viam Jesus como o líder político que derrubaria o Império Romano, que dominava o povo judeu naquela época. Cerca de 3 anos e meio, Jesus passou pregando, ensinando e preparando os seus discípulos. Um deles, chamado Judas, o traiu por 30 moedas de prata, o entregando para os líderes religiosos que procurava uma maneira de lhe tirarem a vida. Eles o prenderam. Jesus foi humilhado, chicoteado, foi levado para ser julgado por Pilatos, que não viu motivo para o condená-lo. Mas eles o insistiam, o acusando de traição ao Império Romano. Era de costume, por ocasião da festa, soltar um preso. Então Pilatos colocou Jesus ao lado de um rebelde chamado Barrabás, que tinha sido preso por homicídio, e perguntou à multidão: "Vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás?" E o povo gritaram: "Solte Barrabás!" E assim Pilatos o fez, soltou Barrabás e condenou Jesus para ser crucificado. Jesus tinha sido açoitado e tinham colocado uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Ele foi obrigado a carregar a sua própria cruz. Era 9 horas da manhã quando Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um blasfemava contra ele, enquanto o outro dizia: "Jesus, lembra-te de mim quando você vier no seu reino." Jesus respondeu: "Em verdade lhe digo, que hoje estará comigo no paraíso." Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Houve trevas, de meio-dia até 3 horas da tarde, e Jesus falou: "Está consumado." Dito essas palavras, ele morreu, e houve um grande terremoto. Jesus morreu no lugar de todos os pecadores. Dessa forma, então, ele esmagou a cabeça da serpente e resgatou esse planeta das mãos de Satanás. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, aparecendo a muitos depois de ressuscitado. Ele subiu para os céus, mas prometeu que voltaria para buscar aqueles que estão o aguardando. Que possamos nos preparar para encontrar o nosso Senhor nos céus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.